Esse mês de novembro, nós estamos pregando uma série, né, que é a série Um Mês para Viver. E a premissa dessa série é se você recebesse um diagnóstico e nesse diagnóstico você descobrisse que você tem apenas 30 dias para viver, né, e o que você faria. Hoje a gente tem visto no noticiário, o que está em evidência, é isso que a gente justamente orou agora, né? São essas duas reportagens, Mariana, lá em Minas Gerais, essa catástrofe que houve naquela barragem, e o ataque terrorista lá na França. Então, essas pessoas envolvidas, elas jamais pensaram que a vida delas seria ceifada tão rápido. Assim como, com certeza, né, eu e você estamos aqui, a gente não imagina o que vai acontecer daqui a pouco. A gente acha que a gente vai viver para sempre, né? E a gente vive como se fosse viver para sempre. Mas eu queria chamar você à reflexão agora, é isso, que a nossa vida, ela é efêmera, ela é frágil. E a qualquer momento, qualquer um de nós pode estar partindo. E aí, se você soubesse disso, né, como você viveria? O casal que escreveu esse livro, Um Mês para Viver, alguns já compraram, tem aí para vender, né, é o casal Carrie e Chris Schuch. Eles são de Houston, no Texas, e eles trabalhavam lá com pessoas terminais, né, e observavam essas pessoas. E eles chegaram a duas constatações. Pouca parte dessas pessoas, ao saber dessa notícia, que eles morreriam em breve, eles entraram em depressão, ficaram abatidos e logo partiram. Mas um outro grupo, um grupo maior, começou a viver de forma diferente. Deu uma reviravolta na sua vida. Eles começaram a investir em prioridades verdadeiras, coisas que realmente eram prioridades na vida deles. E eles constataram algo também, que todas essas prioridades agora estavam relacionadas com pessoas e não mais com coisas. Então essas pessoas já não queriam saber do seu extrato bancário, não queriam saber dos seus imóveis, dos seus bens materiais, mas elas começaram a chamar pessoas, dos seus relacionamentos, para acertar suas contas com essas pessoas. Foi uma constatação que eles tiveram. Quem são as pessoas da sua vida? Começa a pensar aí. As pessoas que interagem com você, pessoas que te abençoaram, pessoas que fizeram você chegar aqui hoje, pessoas que atrapalharam o seu caminho, e tudo está aí na sua mente. Quem são as pessoas da sua vida? Semana passada, vocês lembram, o pastor Targino, ele pregou sobre vivendo apaixonadamente. Nós usamos esse esboço nos PGs, e a temática ali era, tire os seus sonhos congelados do freezer. Poxa, se você soubesse que você só ia viver 30 dias, com certeza você viveria essa vida intensamente, né? Aquela procrastinação, aquele negócio de você empurrar a sua vida para frente, os seus sonhos, você ia abreviar aquilo, né? E ia viver intensamente aquilo, tirando os seus sonhos, realizando os seus sonhos. Quantos aqui assistiram aquele filme, daqueles dois homens que descobriram que iam morrer e fizeram uma lista, saltar de paraquedas, lembram, né? Então, mais ou menos isso aí, né? Tiraram todos os seus sonhos da gaveta e foram realizar os seus sonhos. Hoje nós vamos falar sobre amando completamente. Agradeça as pessoas da sua vida. Por isso que eu perguntei, quem são as pessoas da sua vida? Você já parou para pensar que muitas pessoas fizeram com que você chegasse até aqui hoje? E às vezes você não parou para agradecer? Eu vi uma ilustração que diz o seguinte, uma jovem, ela queria ser administradora de uma grande empresa. A sua mãe era lavadeira. E aí a sua mãe falou, minha filha, eu vou pagar os seus estudos, eu vou fazer de tudo para você realizar o seu sonho. E aquela mulher começou a trabalhar. E lavava roupa de dia, de noite, e a filha estudando. Tudo que ela queria é que aquela filha se dedicasse aos estudos. E aquela menina se dedicou. E finalmente ela se formou e chegou o momento dela se apresentar na empresa para fazer a entrevista. E ela foi lá, fez a entrevista, e o entrevistador falou, olha, as suas notas são excelentes, você foi aprovada com notas acima de 9, e certamente você vai ser contratada. Mas faz uma coisa, deixa eu ver as suas mãos. E a menina não entendeu, ficou meio desconfiada, e ela mostrou as mãos. E ele pegou nas mãos dela, olhou para as mãos, e ele falou, olha só, para a gente encerrar a nossa entrevista, você vai para casa, e eu quero que você pense no seguinte, o que fez você chegar até aqui hoje? Você acha que foi seus próprios esforços? E ela falou, sim, foram meus próprios esforços.
eu batalhei muito para chegar até aqui. Ele falou, então vá para casa, quando você chegar em casa, você tem pai e mãe? Eu só tenho mãe. Pegue as mãos da sua mãe, olhe as mãos dela, e amanhã você me dá uma resposta. E aquela jovem voltou para sua casa, e chegando lá, ela nunca tinha parado para fazer isso. Chamou a mãe, falou, mãe, está quase tudo certo naquele emprego. Mas ele pediu um negócio esquisito, ele pediu para olhar as suas mãos. E a mãe dela mostrou as mãos para ela, ela pegou nas mãos, e quando ela olhou as mãos da mãe dela, as mãos estavam todas rachadas, toda ferida, em carne viva praticamente, de tanto lavar roupa no tanque de dia e de noite, todos aqueles anos. E ali ela abraçou a mãe, começou a chorar, e ela falou, poxa mãe, eu cometi um grande erro. Eu achei que eu tinha chegado onde eu cheguei pelos meus próprios esforços, mas hoje eu vejo que não. Quem são as pessoas da sua vida, as pessoas que você tem que parar para agradecer? E se você tivesse pouco tempo de vida, ou se essa pessoa tivesse pouco tempo de vida, você correria para reconhecer. Aquela jovem voltou no trabalho e no outro dia, ela falou, olha, eu quero mudar a minha resposta. Eu cheguei até aqui por causa da minha mãe. Foi ela que pagou o preço para eu estar aqui hoje. Ele falou, agora você deu a resposta certa, você está aprovado. Então, queridos, a gente vai começar essa reflexão hoje. Você só tem 30 dias de vida. Na verdade, você já tem que descontar uma semana, tá? Começou semana passada, certo? Então, tem menos agora. O que você vai fazer com isso, com a sua vida? Amém? Amar completamente, João 13:1. Esse texto, querido, ele nos diz o seguinte, Jesus estava em Jerusalém e em breve ele seria morto na cruz. E tendo amado os seus discípulos, ele os amou até o fim, ele amou completamente. Se você continuar lendo os capítulos, você vê que mesmo quando Judas, o traidor, chega e beija no seu rosto, ele fala, amigo, aqui você veio. Mesmo ali ele não descartou Judas, ele amou a cada um deles até o fim. Cada um deles tomou a sua escolha. Você tem amado completamente? E aí você deve estar se perguntando, mas pastor, o que é amar completamente? A gente vai ver isso essa noite, né? E com certeza, até o final, você vai tomar essa decisão de restaurar os seus relacionamentos e amar as pessoas como Jesus te amou, completamente. Primeiro ponto que a gente vai ver, tome a iniciativa de restaurar seus relacionamentos. Então, se você quer amar completamente, tome essa iniciativa de restaurar os seus relacionamentos. Explore com profundidade o perdão. E escale seus obstáculos para chegar à unidade. Vocês lembram daquela pregação do pastor Targino sobre a união e a unidade, que ele fez o purê de batata aqui? Né? Chegar à unidade é o purê, né? A união eram as batatas juntas. Nós queremos chegar à unidade, né? Onde você não consegue mais diferenciar uma coisa da outra. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este, ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. O primeiro relacionamento que eu preciso restaurar é o meu relacionamento com Deus. Né? Deus nos criou para ter um relacionamento vertical com Ele e horizontal, onde a gente pode expressar esse amor. Muitos de nós, queridos, estão com os seus relacionamentos quebrados. Isaías 52, se eu não me engano é isso, 1 e 2, ele diz o seguinte, que as mãos do Senhor não estão encolhidas para te atender, mas os vossos pecados fazem barreira entre você e Deus, entre eu e Deus, para que Ele não ouça as nossas orações. Então, à medida que tomamos decisões na nossa vida de romper os nossos relacionamentos, existe uma barreira agora de pecado entre nós e Deus, de forma que o nosso relacionamento também está rompido. Lembra que tem um texto que diz que se você diz que ama a Deus e não ama ao seu irmão, você é mentiroso? Então, se dizemos que amamos a Deus, precisamos amar o outro. E aí você mesmo pode olhar para dentro de si, para a sua família, e ver quantos relacionamentos estão quebrados na sua casa. Quantos relacionamentos com parentes, com amigos, pessoas que te feriram, pessoas que abusaram de você, te magoaram, te traíram, e você fala, eu jamais vou perdoar essa pessoa. O que ela fez não tem perdão. O primeiro passo para a gente reatar o nosso relacionamento é chegar diante de Deus e confessar tudo isso. Falar, Senhor, me perdoa por eu ter retido
essa mágoa, esse rancor, limpa o meu coração, reata o meu relacionamento contigo e me ajuda, a algum momento, a reatar esse relacionamento com o outro. Eu sei que é difícil, queridos, quando as pessoas nos magoam, nos ferem, da gente tomar essa atitude. Mas isso é a palavra de Deus, que vai trazer cura para você. Então, primeiro passo, se você quer amar completamente, você precisa tomar a iniciativa de reatar esse relacionamento. Deus está esperando. Ele está com os braços abertos para receber você. Você precisa se achegar até Ele e falar: Senhor, vem habitar no meu coração. Vem ser o Senhor e Salvador da minha vida. É só uma declaração que você faz diante de Deus e deixa que Ele entre e Ele te mostre o verdadeiro amor. Talvez um amor que você nunca tenha sentido. A partir disso, queridos, o relacionamento com o outro fica mais fácil. Sabe por quê? O eu sai do seu coração. E aí você começa a olhar o outro de forma diferente. E aí você começa a amar o outro como você foi amado. Você também não merecia, mas Ele te amou. E Ele te amou tanto a ponto de se entregar por você. É um amor doador. Quantos de nós tem um amor doador? Que a gente se entrega pelo outro. É muito difícil. No casamento a gente experimenta isso, é uma luta. Porque cada um só quer saber de si, dos seus interesses. Mas quando a gente deixa os nossos interesses e pensa no outro, aí a gente consegue conquistar o nosso esposo, a nossa esposa. Por isso que muitos vivem um casamento difícil. Porque o egoísmo ainda está ali no coração. E a gente precisa deixar que o Senhor Jesus seja o centro do nosso coração. Só assim você vai conseguir amar o outro verdadeiramente, completamente. Para você refletir, a quem você precisa pedir perdão? Quem foi a pessoa que mais lhe desapontou na sua vida? Você já pensou isso? Faz uma retrospectiva aí. É essa pessoa que você deve pegar, chegar em casa, queridos, fazer uma listazinha. Coloque esses nomes ali. Senhor, toda vez que eu penso nessa pessoa, algo vem no meu coração, uma tristeza. Talvez, querido, seja uma igreja que você passou. Você foi ferido na igreja, você foi magoado. E toda vez que você passa lá na frente, vem tudo à tona. E você sente aquela mágoa, aquele rancor. Perdoar não é você esquecer o que aconteceu. Mas perdoar é você se lembrar e a dor não vir mais. Porque Deus coloca um bálsamo aí. Quando você decide perdoar, você se lembra, mas a dor não acompanha mais. Então, a primeira coisa que você precisa fazer, faça a sua relação e declare diante de Deus o perdão para cada uma dessas pessoas. Pessoas que te feriram, te magoaram. E depois experimenta Deus trabalhar o seu sentimento. Porque perdão não é sentimento, perdão é decisão. Você decide perdoar e o sentimento acompanha, porque Deus faz isso no seu coração. Amém? Então esteja pensando aí, talvez você tenha algum relacionamento quebrado. Esse relacionamento quebrado está impedindo a sua comunhão com Deus. Você pode vir na igreja, você pode trabalhar em um monte de ministério, você pode cantar aqui na frente, mas se o seu relacionamento está quebrado, essa oferta não chega ao trono da graça. Você precisa reatar esse relacionamento. Para você refletir, se tivesse apenas um mês para viver, com quem você gostaria de passar esse tempo? A quem você teria que pedir perdão? Quem precisa ter certeza do seu amor? O que o impede de fazer isso tudo agora? Como você pensa que vai viver eternamente, você fica sempre empurrando para amanhã, não é assim? Não, ano que vem eu vou lá falar com meu pai, aí eu converso com ele e acerto aquela questão. Mas você não sabe, querido, você tem apenas 3 semanas agora para viver. E aí, o que está impedindo você de tomar essa decisão hoje de consertar esse relacionamento? Primeiro com Deus, depois com a pessoa, horizontal. Você pode tomar essa decisão hoje. Tudo na vida são atitudes. Algumas pessoas querem mudar a vida fazendo as mesmas coisas. No Celebrando, sexta-feira, a gente falou sobre isso. Nenhuma vida vai mudar se você não mudar as atitudes. Mesmas atitudes promovem as mesmas reações. Mas quando você muda de atitude, muda as reações também. O segundo ponto, como eu posso amar completamente? Explore com profundidade o perdão. Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Alguém sabe aonde esses 2 versículos estão localizados na Bíblia? Após de quê? De que texto? Oração do Pai Nosso. Então, muita gente faz a oração do Pai Nosso
né? Senhor, nos perdoa, assim como temos perdoado os nossos devedores, não é isso? Só que ele esquece de ler esses últimos 2 versículos que diz isso, né? Você só é perdoado à medida que você perdoa. Então, queridos, se você não perdoa as pessoas, o perdão está retido para você também. Então, não é uma questão de opção, não é uma sugestão bíblica, é um mandamento, você precisa perdoar. Gente, é muito difícil, as pessoas nos ferem, nos magoam, elas não agem do jeito que a gente gostaria que elas agissem, elas nos caluniam, falam mal de nós, mas a Bíblia fala, você precisa perdoar. Sabe por quê? Para que você seja liberto. Porque quando você não perdoa, você toma um copo de veneno pensando que o outro que vai morrer. Não vai, é você que vai morrer. Você vai morrer por dentro. Então você precisa liberar esse perdão, porque você vai ficar livre desse sentimento. E você vai poder seguir a sua vida. Muitas vezes a outra pessoa nem sabe que te magoou. Não é assim? Nem sabe. E você está retendo aquilo ali e a pessoa está vivendo a vida dela 1000 maravilhas. Quem está sofrendo é você. E aí você precisa fazer isso para que você mesmo seja liberto. Se você tivesse apenas um mês para viver, para quem e pelo que você pediria perdão? Você já pensou nisso? Para quem que você precisa pedir perdão essa noite? Será que é para sua esposa? Será que é para o seu marido? Muitos casais, né, empurram o casamento com a barriga, porque eu sei que casamento não é fácil. Depois que o pecado entrou no mundo, 2 pessoas viverem debaixo do mesmo teto se tornou quase impossível. Só Jesus na causa, né, é que leva essa aliança à frente. É muito difícil. Porque geralmente nós temos o eu no nosso coração, o eu primeiro. Eu quero tudo para mim, né, e não quero doar nada para o outro. Por isso nossos casamentos são tão complicados. Talvez você tenha que pedir perdão hoje para sua esposa, para o seu marido, para o seu filho. E aí, a sua relação? Você pode resolver isso essa noite. E se você partir, queridos, você vai ter um alívio tremendo. Em agosto, quando eu fui lá no Rio de Janeiro, meu pai estava em coma, e logo depois de 3 ou 4 dias ele faleceu. E uma das coisas que me trouxe uma libertação foi que no momento do velório, né, eu que celebrei a cerimônia do velório, eu senti meu coração livre, porque eu retive o perdão por meu pai por muitos e muitos anos. Eu acusava ele de ter feito mal para nós, de não ter suprido as nossas necessidades, de não ter sido um pai amoroso, de não ter sido um pai presente, de nos momentos que a gente mais precisou, ele abandonou a gente. E eu retive isso por muitos anos, querido. E naquele momento do velório, se eu não tivesse tratado essa questão com ele, talvez hoje eu estaria sentindo algo muito ruim no meu coração. Talvez uma culpa, talvez um remorso. Mas, graças a Deus, naquele dia, eu pude testemunhar aquilo para aquelas pessoas, amigos e parentes que estavam presentes, e dizer que um dia eu sentei com meu pai e falei, pai, o Senhor fez muitas coisas ruins contra nós, mas eu te perdoo em nome de Jesus. E o silêncio do meu pai me deixou em dúvida o que tinha acontecido. Mas eu sei que algum tempo depois, aquilo teve um efeito, porque o nosso relacionamento foi sendo reatado dia após dia. E nós terminamos, ele terminou a sua vida, nós sendo amigos, porque a gente mal se falava. E aí reatamos o nosso relacionamento. E naquele dia eu tive muita paz, porque meu pai partiu com Jesus, e eu fiquei descansado, porque eu já tinha tratado as minhas questões com ele. Então, querido, se você tem uma questão pendente com alguém, não espere essa pessoa morrer, não. Porque o sentimento no seu coração será muito pesado, muito difícil. Vá logo e resolva isso na sua vida. Quem é destituído do poder de perdoar, não tem poder de amar. Quem disse aí foi Martin Luther King, todo mundo conhece, né? Um cara que sofreu por causa da sua etnia, da sua cor, e batalhou pelas pessoas, pela liberdade, né, da raça negra lá nos Estados Unidos, e ele doou a sua vida, ele amou completamente, porque ele foi capaz de doar a sua vida, né? Ele foi assassinado, vocês sabem, por causa dessa causa, mas trouxe efeitos, né, para a sua raça lá nos Estados Unidos, né, para a liberdade que eles têm hoje. Para você refletir. Como você tem sentido os resultados da amargura na vida? Quais foram as consequências físicas? Qual é o resultado atual da amargura sobre você? De que maneira ele está relacionado à sua habilidade de perdoar e ser perdoado? Você já pensou nisso, queridos? Você já conviveu com alguém
que vive murmurando, reclamando, uma pessoa de mal com a vida, provavelmente isso é resultado de uma amargura, algo que não foi resolvido. E o que você está esperando para resolver isso, para colocar isso para fora? Nós temos tido experiências boas aqui na igreja, né, nos grupos de apoio, onde as pessoas podem ter um lugar com segurança para abrir os seus corações. Talvez seja o único lugar seguro que ela encontre, onde ela não vai ser recriminada, ela não vai ser acusada, não vai ser descartada, e ela chega ali e ela fala das suas mazelas, ela fala dos seus sofrimentos, dos seus traumas emocionais, e a gente vê a pessoa entrando com um semblante e saindo com outro, se saindo leve. Parece que ela jogou um fardo para fora. Isso tem trazido cura para a vida de muitas pessoas. Você pode fazer isso essa noite, decidir, olha, eu não quero mais carregar isso, esse medo, esse peso, porque o inimigo, queridos, ele trabalha com promissórias. Ele guarda aquele seu segredo com uma promissória, e toda vez ele fica falando que vai apresentar. Então, se você traiu a sua esposa, você fica acuado a vida toda, você já se arrependeu daquilo, aquilo ficou no passado, mas o inimigo fica ali, olha só, eu vou apresentar, e sabe quando ele faz isso? No momento que a sua vida está passando o melhor momento, aí ele chega e joga a promissória na mesa, sabe por quê? Porque o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Então, se você rasga essa promissória, o que acontece? Quando ele vem te acusar, você fala, olha, isso já está resolvido, em nome de Jesus. Eu já rasguei essa promissória. Eu não tenho mais nada do que me envergonhar. E assim são cada coisa nas nossas vidas. Nós temos que desenterrar essa caixa preta, resolver isso diante de Deus e nos sentir livres. Terceiro e último ponto, para como você amar completamente. Escale seus obstáculos para chegar à unidade. Como eu falei, a unidade não é só a união da gente estar aqui junto, mas unidade é a gente se tornar um corpo, uma coisa só, né, como igreja. Aceitem-se uns aos outros como Cristo aceitou vocês. Como que Cristo aceitou vocês? Pecadores. E Ele aceitou você a si mesmo. A palavra fala que Ele nos amou, sendo nós ainda pecadores. Por que a gente não consegue amar o outro por causa dos erros dele? Ele é pecador. E o texto fala, você deve aceitar o outro como Jesus te aceitou. Ele não falou assim, Carlos, muda primeiro, tá? Para depois eu te aceitar. Não, vem Carlos, e eu mudo você no decorrer da caminhada. E a gente quer fazer isso com a nossa esposa, quer fazer com o nosso filho, a gente quer que eles mudem e fiquem igual a gente, para que a gente possa aceitá-los. Eu faço isso, você faz isso, mas isso é um grande erro, querido. Nós precisamos amar as pessoas com as diferenças. Elas são diferentes da gente. Quando você se apaixonou aí pela sua esposa, você se apaixonou por ela porque ela é totalmente diferente de você. Os homens aqui que são tímidos vão procurar uma mulher alegre, né? Extrovertida. A mulher que é extrovertida gosta de um homem tímido. E assim por diante. Mas quando casa, aí quer mudar o outro. Quer fazer que o outro fique tímido, que fale pouco, não é assim? A gente começa a trabalhar para anular o outro. E isso aí traz os problemas para os nossos relacionamentos. Então, estamos todo dia querendo mudar as pessoas. Queria que você pensasse hoje nisso. Para de tentar mudar as pessoas que estão com você. Eles só são parceiros de caminhada só. Quem muda as pessoas, queridos, é Deus. Só Ele tem o poder de mudar pessoas. Se tem algo no seu cônjuge que não te agrada, coloca teu joelho no chão e ora. Pede para Deus mudar aquilo que te incomoda. É só Ele que tem poder para isso. Você não tem esse poder. Toda vez que você tentar fazer isso, você vai ficar frustrado. Então entrega a Ele e conviva com Ele, com as diferenças. Aprenda a tirar proveito das diferenças. Para escalar bem e conseguir chegar ao topo dos relacionamentos interpessoais, celebrando a unidade, você precisa passar basicamente por estes 3 obstáculos. Vamos ver aqui. O primeiro, da incompreensão. Você consegue compreender o seu marido, a sua esposa? Você tem conseguido viver esse relacionamento em paz? O primeiro obstáculo que a gente encontra é esse. Eu quero uma coisa, a Nilce quer outra. E a gente não se entende. Então, o primeiro obstáculo que a gente precisa vencer é o da incompreensão. Como que a gente faz isso, queridos? Aceitando que o outro é diferente. O Samuel é mais organizado. Lá em casa também, eu sou perfeccionista. A Nilce não é. Então, a gente tem que aprender a viver com essas diferenças. Se a gente ficar tentando mudar o outro a vida toda, a gente vai separar, queridos.
Então a gente precisa respeitar essas diferenças. Mas a incompreensão tem feito com que muitos casais matem o relacionamento. Temos filhos que são diferentes da gente, e a gente não compreende o nosso filho, a gente fica pegando no pé dele, no momento que ele entra em casa, até o momento que ele sai, ele não aguenta mais. E aí a sua casa se tornou um lugar hostil para ele, ele não tem mais prazer de estar em casa. E aí você está empurrando o seu filho para fora de casa, por causa da incompreensão. Então, é o primeiro obstáculo para a escalada dessa montanha da unidade. Se você quer unidade na sua casa, compreenda o outro, aceite os defeitos dele. E se é algo que te agride tanto, procura ajuda, procura aconselhamento, mas respeite o limite do outro. Por quê? Porque ela é uma pessoa e eu sou outra. Eu tenho que respeitar a caminhada do outro. É como aceitar Jesus. Às vezes a gente quer que uma pessoa aceite Jesus na marra. Não é assim. Cada um tem o seu tempo. Uns vão levar uma semana, outros um mês, outros a vida toda. Meu pai demorou 40 anos. A minha mãe orando por ele, na esperança que ele viesse a aceitar Jesus. E ele aceitou Jesus um pouco antes de falecer. Demora, gente, para algumas pessoas. E a gente precisa compreender isso e respeitar isso. Amém? O segundo obstáculo, o egoísmo, o eu primeiro. Então, enquanto Jesus não é aperfeiçoado na nossa vida, a gente nunca dá preferência para o outro. É sempre eu primeiro. Então eu quero saber dos meus gostos, né, de tudo que diz respeito a mim, e não respeito o meu cônjuge. Então ele fica lá, né, querendo um espaço na nossa vida, mas você só pensa em você. Não, eu quero assim, tem que ser assim, e você vai distanciando aquela pessoa de você. Será que o egoísmo ainda está morando aí na sua vida, no seu coração? Será que não dá para você abrir um espaço para Jesus entrar e deixar isso de lado? Porque quando Jesus entra, queridos, a gente passa a olhar para outra pessoa com amor, dando prioridade ao outro. Então o egoísmo tem sido um obstáculo também, para que o nosso casamento não dê certo, para que o relacionamento com o filho não dê certo, e a gente precisa se livrar disso. Amém? Simplesmente a gente tem que admitir que a gente faz coisas erradas. Eu cometo erros, você comete erros, e esses erros têm atrapalhado os nossos relacionamentos. Então, quando você for falar com uma pessoa e criticar alguém, lembre-se que você também comete erros. Alguém aqui não comete? Não tem, né? Todos nós cometemos erros. Então, por que a gente é tão crítico com o outro e com os erros dele? Por que a gente não pode tolerar um pouquinho que uma pessoa cometa falhas? Por que a gente quer que o nosso filho seja perfeito, se nem nós mesmos somos perfeitos? Não é assim? Nós pais somos muito exigentes com nossos filhos. Queremos filhos perfeitos, mas nós mesmos não somos. Então a gente poderia negociar um pouco isso. Deixar o outro ser ele mesmo, né? O filho precisa cometer os seus erros também. E você precisa estar ali do lado dele para ajudar, para levantar, falar, meu filho, não vai por aí. Mas o quebrar a cara, queridos, faz parte da caminhada. Hoje o Maurício está lá em Brasília. Com certeza, ele fez algumas coisas que ele quebrou a cara lá. E quando isso acontece, ele amadurece. Eu não posso estar a vida toda ligando para ele e antecipando os problemas e dizendo, não faça isso que vai dar errado, deixa ele. Você precisa deixar seu filho crescer, amadurecer também. Tá? Senão você vai tornar ele um robô. Tá? Uma pessoa sem iniciativa, uma pessoa que não sabe viver. E quando se deparar com o mundo lá fora, ele vai sofrer muito. Deixa ele viver um pouco as experiências dele. E você fica monitorando, você fica auxiliando. Mas não deixe de cercear a vida dele. A vida dele é dele. Ele vai completar 18 anos e daqui a pouco ele vai embora, gente. Você não vai poder fazer mais nada sobre isso. Então, agora, deixe ele viver e acompanhe. E quando ele errar, você fala, tá vendo, meu filho? Não faça assim, porque assim não vai dar certo. E aí você vai estar respeitando o espaço dele, vai estar respeitando o espaço do seu cônjuge. Amém? Para chegar à unidade, precisamos aceitar as diferenças ao invés de ficar insistindo numa luta inútil de mudar as pessoas para o seu jeito de ser. Comece a entendê-las e apreciar as diferenças. Qual dessas três montanhas, incompreensão, eu primeiro ou erros, levou você a sair recentemente da trilha em seus principais relacionamentos? Como você lidou com a situação? O que mudaria se tivesse outra chance? Nessa montanha que a gente está escalando, esse Everest dos relacionamentos, a incompreensão, o eu primeiro, tem feito a gente, e os nossos erros têm feito a gente afastar as pessoas da gente. Como você tem reagido a isso? A incompreensão do seu pai, da sua mãe, do seu cônjuge?
Você tem conseguido lidar com isso? Eu tenho dificuldade de lidar com isso. Quando a compreensão bate lá em casa, sabe o que eu faço? Eu me calo. E às vezes eu passo uma semana sem falar com a minha esposa. É estranho isso, né? Eu luto com isso há muitos anos. Eu quero resolver o problema, mas às vezes meu coração endurece tanto que eu prefiro me isolar. Mas isso não resolve o problema. Então, para escalar essa montanha, eu preciso parar com isso. Eu preciso tomar uma atitude e falar, Nilson, vamos sentar, vamos conversar, vamos resolver. E eu sei que ela quer isso. Todas as vezes que a gente briga, né, ela sempre me procura e ela quer resolver logo. Mas eu não. Não, quero ficar só, quero pensar, quero refletir. Relacionamento conjugal é isso, queridos. Mas uma coisa é certa, não é? Nós estamos 24 anos juntos e ainda não desistimos. É fácil? Não é. Não é fácil para você também. Mas você pode persistir e vencer esses gigantes que têm se colocado à sua frente e você pode viver uma vida abundante e restaurar os relacionamentos. A partir do momento que você decidir a negociar e pensar, poxa, se eu tivesse apenas poucos dias, será que eu ia deixar partir assim a minha esposa, o meu filho, o meu amigo, sem resolver essa situação? É claro que não, queridos. Então, por que a gente deixa para mandar flores para uma pessoa só depois que ela morre? Manda agora, vai fazer mais efeito. Viu, Carlão? Se você mandar umas flores agora para a Vânia, vai fazer mais efeito. Tá? Lá no túmulo não adianta, tá? Ela não vai se importar com as flores. Então, a gente poderia estar fazendo algumas coisas para o outro agora, enquanto estamos vivos. Mas aí chega naquele momento, aí você vai lá em cima do caixão, e põe a mão, e chora, e grita, e faz aquele show. Não adianta mais nada. Para aquela pessoa não adianta mais nada. Você precisa tomar essa atitude agora. E eu queria que cada um de vocês estivesse pensando nisso. Qual é o relacionamento que você precisa reatar hoje, para se sentir livre, para se sentir liberto? Primeiro com Deus. Mas não é só com Ele, porque nós somos seres relacionais. Nós nos relacionamos aqui. Talvez aqui mesmo na igreja hoje, tem alguém com relacionamento quebrado. E você precisa reatar isso aí, porque a Bíblia ensina que você precisa fazer isso. Então, querido, deixe que o Espírito Santo esteja trabalhando no seu coração, porque isso vai trazer liberdade para você. Vai fazer que você tenha uma vida mais abundante, mais livre. Amar completamente só é possível quando somos capazes de amar os outros como Jesus nos amou, a ponto de se sacrificar por nós. Está disposto a viver esse amor? Amar completamente, meu querido, é você renunciar a si mesmo por amor do outro. Deus, na sua eternidade, Ele fez isso. Ele olhou para mim, olhou para você, e nós somos aquelas pessoas que estavam dentro do trem. O que nós merecíamos mesmo, talvez seja cair naquele buraco, onde estava aberta a ponte. Mas Ele, no seu imenso amor, Ele amou você completamente. Amou de tal forma que Ele se entregou para morrer no seu lugar. E aí então, Ele decidiu massacrar, moer o seu próprio filho na cruz do Calvário, para que você continuasse vivendo. Meu querido, queria que o Espírito Santo de Deus estivesse falando no seu coração agora. Tem valido a pena? Tem valido a pena a morte de Jesus na cruz por você? O fato dele ter sido moído, como aquele pai moeu o filho dele ali naquela ponte, para que você continuasse vivo. Tem valido a pena? O que você tem feito com a sua vida? Será que você tem vivido ela como se ela nunca fosse acabar? Sem perdoar, sem se preocupar com as pessoas, usando aí os seus vícios, usando o seu corpo, vivendo da forma que você quer, achando que não vai haver nada depois, que um dia não vai haver uma justiça, que um dia não vai haver uma eternidade. Você acha que você vai fechar os seus olhos aqui e você vai estar onde? Você acha que tudo acabou? Não é assim. A Bíblia fala que é destinado ao homem morrer uma só vez, vindo após isso o juízo. Cada um de nós vai comparecer diante de Deus e vamos prestar contas do que fizemos aqui. E só existe um jeito da gente estar para sempre com Ele, é recebendo Jesus como o único e suficiente Salvador, aceitando aquele sacrifício de um que pagou para que os outros pudessem viver.